Oi, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser sobre gradação, certo? Nós vamos fazer a gradação da saia. Vamos fazer 3 tamanhos. A gente já tá com o tamanho 40, nós vamos diminuir para o tamanho 38 e ampliar para o tamanho 42 e 44, ok? Para fazer a gradação, vocês vão precisar copiar a frente ou dianteiro da saia de vocês no papel. Deixe sobra para todos os lados, para as laterais e para cima e para baixo. Depois, em outra folha, copia o traseiro, do mesmo jeito, deixando sobra para todos os lados. Detalhe, copiem de caneta, tá bom? Não copiem de lápis, ok? Depois de copiado, vocês vão precisar de uma régua como essa, ó, milimetrada, ou essa. Essas réguas facilitam muito a vida de vocês. Caso não tenham, vai ter que usar o esquadro, mas vai ter que saber usar o esquadro perfeitamente, tá, gente? Tem que esquadrar perfeitamente. Eu vou fazer um pouco com o esquadro, para vocês verem como é, e vou fazer com a régua milimetrada, ok? Primeiro de tudo, a gente tem que analisar... Desculpa, a gente tem que analisar a questão da tabela de medidas, certo? A tabela de medidas, se vocês observarem lá, aqui, outra coisa, detalhe, quando for copiar, coloque as pences, desenhe as pences e coloque as marcações do quadril, tá bom? Então vamos lá. Se vocês observarem na tabela de medidas, a parte do quadril, ela aumenta de um tamanho para o outro 4 centímetros no total, na circunferência total. Por exemplo, se o 40 é 98, o 44 vai ser 102, certo? E assim sucessivamente. Ou vai diminuir 4 centímetros, dependendo do tamanho que você vai fazer. Então, e no comprimento... O comprimento, ele não altera como na circunferência. Na circunferência, ele está alterando 4 centímetros. No comprimento, de um tamanho para o outro, vamos alterar 1 centímetro só. Porém, nós vamos nivelar. Nós vamos dividir esse 1 centímetro, colocando meio centímetro para cima, meio centímetro para baixo. Na cintura, ela também vai alterar 4 centímetros de um tamanho para o outro. Tudo isso vocês podem observar através da tabela de medidas. Independente da tabela de medidas que vocês busquem na internet, sempre vai aumentar ou diminuir 4 centímetros de um tamanho para o outro, tá bom? Isso é regra. Então, o que é que vocês vão começar? Vocês vão pegar essa linha do quadril e vão ampliar. Vão continuar essa linha, certo? Engraçado que a gente testa o pincel, na hora de riscar ele não risca, é incrível isso. Espera aí, gente, deixa eu ver. Preciso de um pincel. Pronto. Aqui, gente. Certo? Continua essa linha, bem retinho, não deixando ela ficar torta. Nós vamos fazer... Em vários pontos, nós vamos colocar o plano cartesiano, como eu já expliquei na aula passada para vocês, certo? Sobre o plano cartesiano, ok? Que é aquela cruzinha, são duas retas perpendiculares com ângulos de 90 graus, formando ângulos de 90 graus, certo? Isso é o plano cartesiano. E nós temos pontos chaves onde a gente vai colocar esse plano cartesiano. Então, vai ser aqui. Na pence, nós vamos escolher ou uma ou o outro, tá? Vou escolher esse aqui, aqui no final da pence também, no quadril, na barra, ok? Gente, aqui é o centro do dianteiro, lateral, traseiro. LD, lateral, dianteiro. CD, centro dianteiro. Pronto. Fiz a continuação dessa reta, vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. A gente começa pelas linhas retas, tá, gente? Ó, vou só continuar. Ok?
Agora a gente vai fazer, isso eu fiz as linhas horizontais. Agora a gente faz as linhas verticais. Ó, eu estou esquadrando, tá? Estou esquadrando por essa linha aqui. Aqui já tá a linha reta, nem preciso fazer. Aqui a linha. Aqui, basta eu fazer para baixo. Aqui é a mesma coisa. Certo? Porque tá aqui, ó. Agora a gente tem que fazer o plano cartesiano nesses outros pontos também. Mas por onde a gente esquadra? Eu não posso esquadrar aqui pela linha da cintura, porque lembre-se, a linha da cintura é uma curva, ela não é uma linha reta, ok? Então vamos lá. Eu vou usar ou a linha do centro como orientação, ou eu vou usar a linha do quadril. Para quem não tem a régua milimetrada, vamos fazer com esquadro. Olha só, eu vou usar a linha do centro como orientação para mim, certo? E aí aqui, vou usar de novo a linha do centro. Aqui eu já tenho que fazer o plano cartesiano completo, passando para cá, porque a linha da cintura não é uma linha reta. Feito isso, eu posso usar esse plano cartesiano como orientação para eu fazer as outras, nos outros pontos, certo? Olha só. Eu posiciono o meu esquadro bem alinhado com a linha do centro, e aí eu traço a linha reta na horizontal. E depois, com essa própria linha horizontal que eu tracei, eu esquadro para traçar a vertical. Ó. Aumentar um pouquinho mais para cima. Pronto. Viu? Ficou a cruzinha aqui bem bonitinho, bem no esquadro. Aí eu venho, posso usar mais uma vez ela como orientação para mim. Mas se eu quiser aumentar um pouquinho aqui a linha, é só seguir. Aqui, no ponto de baixo da apêndice, posso usar a linha do quadril como orientação, tá vendo? E aí eu uso a própria linha para esquadrar. Ó, tá vendo? Tô esquadrando aqui pelo esquadro de dentro. Pronto, gente. Já fiz o plano cartesiano de todos os pontos-chave, certo? Vamos enumerar. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Deixa eu colocar esse número 8 mais pra cá, para não atrapalhar. Deixar esses números um pouquinho mais distantes. Sabendo que nas linhas das circunferências aumenta 4 centímetros, então a gente vai precisar aumentar 4 centímetros no total. Porém, a gente não está fazendo apenas 1/4 da modelagem, então é 4 centímetros dividido por 4, que dá 1 centímetro. Gente, no dianteiro, no centro do dianteiro, que o centro ele tá dobrado, certo? Ele é a metade, ele tá dobrado, então a gente não vai ampliar nada para lá. Esse 1 centímetro ele vai vir todo para a lateral. Então aqui nós vamos aumentar ou diminuir 1 centímetro, certo? Não sei se está dando para enxergar aí. Vou tentar aproximar mais um pouquinho. E aí, deixa eu escrever aqui com outra caneta, de outra cor. Cadê meu pincel? Pronto. Vou escrever com preto. 1 centímetro para ambos os lados.
seja para aumentar ou para diminuir, certo? 1 centímetro aqui também. E aqui também, na lateral. Certo? Aqui, pra cá é 0, porque é o centro da frente. O centro da frente é dobrado, é emendado, é inteiro. Então não amplia, não altera em nada. Pra cima, lembra que eu falei que no comprimento ele cresce 1 centímetro e a gente vai dividir esse 1 centímetro pra cima e pra baixo? Então, pra cima ou para baixo, ele vai crescer 0,5. Aqui é a mesma coisa, para cima ou para baixo, 0,5. No quadril, não altera, continua, ele vai crescer somente para a lateral, ok? Agora, a pence. A pence, gente, é uma coisa à parte. Por quê? A pence da frente, ela não vai aumentar ou diminuir de tamanho, ela vai apenas se deslocar. E ela vai se deslocar de acordo com a ampliação. Então, por isso que ela entra também no plano cartesiano, vai tudo bonitinho, para ela se deslocar perfeitamente. E aí, o que a gente vai fazer? Como tá vindo 1 centímetro para a lateral, não significa que a pence vem 1 centímetro para a lateral, de jeito nenhum. Porque se você for afastando de 1 em 1 centímetro, os tamanhos maiores, as pences vão ficar quase na lateral, certo? Então, você vai afastar metade, meio centímetro. Então, na pence, ela vai se deslocar meio centímetro para os lados e meio centímetro para cima e para baixo, ok? Então, vamos lá, fazer o plano cartesiano, fazer o que eu chamo de gaiola, tá bom? Vamos marcar essas distâncias em todos eles. Ó, pra cá, ponto 6, lateral, pra cá vai ampliar 1 centímetro. Aí eu vou marcar aqui, ó, 1 centímetro, tamanho 42, mais 1 centímetro pro tamanho 44. E vou diminuir 1 centímetro, que vai ser correspondente ao tamanho 38. Ok? Já fui, ó. 38, 40, que é o da nossa base, 42 e 44. E assim eu vou fazendo para todos os tamanhos. Eu acho que o azul tá ficando ruim para vocês verem, né? Deixa eu pegar outra cor de pincel. Vou fazer com preto mesmo. Deixa eu ver se... Vamos lá. Aqui na lateral do quadril, a mesma coisa, ó. 1 centímetro mais 1 centímetro pro tamanho 44. Menos 1 centímetro para o tamanho 38. Certo? Quem não tem a régua milimetrada, vamos lá com o esquadro. Eu vou marcar 1 centímetro, 42, mais 1 centímetro, 44, menos 1 centímetro, 38. Aí eu vou esquadrar. Quem não tem a régua milimetrada acaba trabalhando um pouquinho mais, mas dá certo. Bom, dá no mesmo. Eu vou fazer com a milimetrada porque vai mais rápido, senão o vídeo vai ficar muito longo. Deixa eu ver se esse outro pincel tem um... tem um risco mais fino. Aqui já fiz tudo para os lados, certo? Agora vamos fazer... Pra cá não tem, centro é 0, então vamos fazer aqui o comprimento. Meio centímetro para cima vai ser tamanho 42, mais meio centímetro, 44, menos meio centímetro, 38. Olha a gaiolinha aqui, ó. Aqui nada, e aqui a gente vai fazer para baixo mais meio centímetro, 42, mais meio centímetro, 44, menos meio centímetro,
ok? Fiz a gaiolinha daqui e daqui. Vamos pra cá. Pra cá, nada. Pra cima, a mesma coisa que aqui, meio centímetro. Meio. Mais meio. E aqui, menos meio. Pronto. Agora vamos aqui pro ponto o ponto 7, que é o ponto da pence. Ela vai subir meio também. Meio. Meio. Meio para baixo. Certo? Aqui a mesma coisa. Meio. Lembram que eu falei aqui? Meio para o lado, na pence, então a gente vai colocar tanto no ponto 8 como no ponto 7. Meio também. Gente, aqui eu tô esquadrando o tempo todo, certo? Cada linha dessa que eu traço, ela tá esquadrada. Ok? Eu tô esquadrando uma pela outra. Aqui eu tô esquadrando pela linha central do plano cartesiano. Aqui novamente. Aqui também. Certo? Agora, aqui embaixo, faltou aqui embaixo. Que é só para baixo. Ela vai alterar somente no comprimento. Agora a gente vai marcar os pontos de orientação para desenhar o molde, certo? Vamos lá. Aqui é no encontro das linhas horizontais com a vertical do plano cartesiano, certo? Aqui, bem aqui, é o ponto 7, que é o ponto que a gente marcou, é o ponto da nossa peça. Ora, nossa peça ela está aumentando para cima e para este lado. Então eu vou seguir aqui, ó, para cima e para o lado. Um ponto. Para cima e para o lado. Aqui o outro ponto. E, ó, observe que sempre que tiver a gaiolinha vai ser na diagonal. E aqui ele está diminuindo o tamanho para baixo e para o lado esquerdo aqui. Ó, pronto. A mesma coisa. E aí eu vou fazendo isso em todos. Certo? Aqui, como não é gaiolinha, então é todos os pontos em cima, onde eles se encontram com o plano cartesiano, né? O primeiro. Aqui, ó. Seguindo. Aqui a mesma coisa. Aqui é o meu ponto principal. E aí ele vai, agora ele não está subindo, ele está descendo, porque ele está aumentando para cá, então ele está vindo para baixo e para o lado de lá. Para baixo e para o lado de lá. Fazendo esse ponto sempre no encontro entre as linhas, certo? Aqui. Aqui. Eu vou tentar aproximar a câmera para vocês verem melhor, tá certo? Ó, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Tá vendo aqui como é que tá seguindo? Aqui embaixo. Tá vendo? Pronto, é assim. Continuando. Agora a gente vai desenhar o nosso molde. Só que a gente não vai mais usar as réguas, a gente vai usar a nossa modelagem base. Ela vai ser a nossa orientação, tá certo? Então vamos lá, vou desenho com outras cores de caneta, tá bom? De caneta, pode ser canetinha, pode ser caneta colorida. Faça com cores diferentes para vocês não se confundirem. Então vamos lá. Eu vou posicionar, olha, aqui são os pontos onde eu marquei o plano cartesiano, certo?
Então eu vou posicionar esses pontos aqui nos pontos que eu marquei. Ó, tá vendo aqui? No ponto do 38, e aí eu venho e posiciono. Ah, professora, o ponto aqui da linha do quadril não tá coincidindo com a linha daqui. É assim mesmo, porque esse tamanho é menor. Aí eu faço o quê? Eu venho, posiciono aqui onde seria a linha, risco um pouquinho e paro. Aí eu venho, ajeito aqui, coloco ponto com ponto, certo? E aí vou lá até onde termina o risco que eu fiz. Foi, desenhei, tá vendo? E aí eu venho e traço aqui a lateral, que é lá embaixo. Depois eu venho aqui, eu posso já traçar com uma régua, que ajuda, que é só uma reta. Agora, onde for curva, você tem que usar a sua modelagem, que é para poder todos os tamanhos seguirem a mesma curvatura, certo? Então, de preto ficou o meu tamanho 38. Agora vamos fazer com outra cor. Vamos ver aqui de azul. Deixa eu ver se esse azul tá riscando. Ai, meu Deus. Riscando um pouco ruim. Deixa eu ver o outro. Pior ainda. Meu pai amado. Deixa eu ver esse. Ainda dá pra ver. Vamos aqui de azul. Tamanho 42. Posiciono um pontinho lá nesse outro aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto que é o vermelho, que é o tamanho 40. Eu vou lá no outro. E aí aqui na lateral, ó. Ando um pouquinho, paro. Posiciono a linha do quadril com a linha do quadril do plano cartesiano, né? E aí venho aqui, ó. Paro. Aí venho, posiciono aqui. Deixa eu apagar aqui. E segue aqui, ó. Até lá embaixo. E aí aqui eu posso traçar, como é reto, eu posso traçar com uma linha, com uma régua, né? Então, de azul é a minha saia, tamanho 42. Agora vamos para 44. Vamos pegar outra cor aqui. Cadê o outro pincel? Minha gente, mas será possível? Eu separo tudinho. Na hora de gravar o vídeo, o pincel some. Enfim. Vai ser com a mesma... Aqui, achei. Desculpa aí, gente. Problemas técnicos. Acontece nas melhores famílias. Vamos lá. Aqui, de novo, ó. Lá no final. Estou posicionando a minha modelagem. Parou. Ajeito aqui. Vem. Não queiram ir de uma vez até o final, não, gente. Tá? Vá parando. Pronto. Aqui embaixo, posso desenhar com a régua. Ok? Gente, aqui em cima, eu vou fazer... eu vou deixar pro final, que aí eu vou colocar a câmera de uma outra forma, que é para visualizar, vocês entenderem melhor, tá certo? Essa parte aqui de cima, todinha. Vamos aqui pro traseiro. Pro traseiro é quase a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que a gente vai ampliar tanto no centro quanto na lateral, certo? Deixa eu ver aqui. Olha, gente, que pobreza, eu apagando com pano, porque não sei onde eu coloquei o apagador. Enfim. Aí vocês tiram a organização da Teachers, mas tudo bem. Vamos lá. Seguindo aqui com o plano cartesiano. Lembrando, vai ser ampliado mais 1 centímetro.
Do jeito que foi 1 centímetro aqui, é 1 centímetro aqui. Só que aqui a gente vai, do mesmo jeito que a gente dividiu para cima e para baixo, a gente vai dividir para as laterais. Por quê? Porque na saia do traseiro tem essa costura aqui no meio, né, que é no centro. E se tem essa costura no centro, então vamos colocar essa ampliação para ambos os lados, para ficar nivelado, ficar uma coisa legal. Então a gente vai e amplia aqui a linha do quadril, do jeito que a gente fez no dianteiro. Eu vou dar uma pausa no vídeo e aí a gente volta já com o plano cartesiano feito nele todo, tá bom? Pronto, gente, voltamos. Aqui já tá feito o plano cartesiano de todos os pontos principais do traseiro. Aqui eu tô marcando o ponto do tamanho da nossa base, que é o tamanho 40, certo? Pronto. Vocês observaram que aqui na pence não tem a gaiolinha? Por quê? Porque como o traseiro ele amplia para ambos os lados, tanto para o centro como para a lateral, a nossa pence ela apenas vai se deslocar para cima. Ela vai continuar no mesmo lugar, só que indo para cima. Então a gente faz apenas as linhas horizontais, certo? E uma vertical, que é a do plano cartesiano, a do primeiro, aqui vai servir de orientação. Então a gente vai e faz o que? Marca os pontos de orientação dos outros tamanhos, certo? Do mesmo jeito que a gente fez no dianteiro. Aqui tá indo pra cá, aqui tá vindo pra cá. E aí, com a modelagem do traseiro, vocês vão fazendo, vou pegar aqui, vocês vão fazendo construindo o molde. Vamos lá, aqui, do mesmo jeito aqui, lateral. Risca um pouco, para, encosta a linha do quadril com a linha do quadril e continua. Até lá embaixo. Aí vem aqui pro centro, a mesma coisa. Ó. Certo? Vem, risca. Um pouco. Posiciona a linha do quadril com a linha do quadril. Continua o risco. E aí vai até lá embaixo. E desenha a barra com uma reta mesmo, porque tem uma linha reta, pode ser com uma régua. Mas lateral e centro, faça com a modelagem, certo? E aí vocês vão fazendo todos os tamanhos. Essa parte aqui de cima, tanto do dianteiro como do traseiro, eu vou fazer com a câmera virada de outra forma, tá bom? Até já. Bom, amores, como eu havia explicado, agora a gente vai fazer aqui a cintura do dianteiro, certo? Observem que a gaiolinha eu fiz usando esse ponto aqui como o meu ponto principal, e esse ponto aqui que é o ponto final da pence, né? Aí aqui na cintura temos o ponto do centro e o ponto da lateral. No caso aqui tá o contrário, vou botar aqui, vai ser aqui e aqui, certo? Como que eu vou posicionar o meu molde para fazer? Eu começo aqui pelo centro, ó, coloco o meu ponto de orientação com o ponto de orientação que eu fiz do plano cartesiano,
certo? E aí eu risco, ó, ele tá retinho, eu risco um pouquinho, só um pouquinho. Paro, aí eu venho aqui e coloco o meu ponto de orientação junto com o outro, ó. Mas não é aqui em cima não, é aqui, ó. Certo? E aí encaixa aqui, ó, na linha que eu fiz. E aí eu venho desenhando. Desenho o pique. Desenho o outro pique. E paro. E aí depois eu posiciono aqui. E aí venho continuando. Certo? Assim ficou desenhado. Aí eu vou para outro tamanho com outra cor de caneta. A mesma coisa. Posiciono retinho aqui, ó. Desenho. Só um pouco. E aí venho aqui, posiciono o pique. E desenho. Venho com outra cor de caneta. E faço. Mesma coisa, um pouco. Desenho o pique. Aqui eu esqueci de continuar. Ok? Feito isso, é hora de desenhar a pence. Aí, a pence desse é com esse. Aí eu venho e ligo, ó. O mais de cima com o mais de cima, da mesma cor. Vou ligando até o ponto do pique, tá, gente? Aí venho com a outra cor aqui. O segundo com o segundo. Ó. Por isso que é bom que vocês usem cores diferentes de caneta, porque ficam muitos riscos um próximo do outro. Aí vem aqui o último com o último. O plano cartesiano vocês podem fazer de lápis, fica melhor. Vocês façam o plano cartesiano de lápis, tá vendo? Aqui, ó, vocês podem observar que ficou uma diagonal. Tá vendo? A pence vai subindo. Já a do traseiro, deixa eu virar aqui pra vocês, é um pouquinho diferente. Aqui o traseiro. Como é que eu vou fazer o traseiro? Se eu me orientei por esse daqui, tá vendo? Então, eu marco aqui. Aqui é um ponto e aqui é o outro. Aqui eu nem fiz, mas aqui o que é que você vai fazer? A única coisa que vai fazer aqui na pence é que você vai posicionar aqui e já vai desenhar a pence, ó. Já pode seguir. Até o ponto lá do plano cartesiano. Que é quando você... que é aquele que a gente fez ali na lousa, certo? E aí depois vamos só ligando um ao outro. Deixa eu fazer aqui com a caneta vermelha. Ó, o mais de cima, tá vendo? Ela continua no mesmo lugar, gente. Ela só vai subindo, ela não desloca pra lateral, ó. Ok? Gente, ampliação ou gradação não é difícil, requer apenas atenção aos pontos de orientação
e principalmente saber esquadrar. Tá vendo? A pence do traseiro fica assim. E é isso, gente. Assim finalizamos a nossa aula de ampliação. Beijo e até a próxima.